Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula aí dos crimes contra a dignidade sexual. Depois nós vamos melhorar esse som, o microfone deu um problema. Mas hoje nós vamos falar da violação sexual mediante fraude. Na verdade, ele é um crime de estupro, só que ao invés de ser praticado com violência ou grave ameaça, esse crime é praticado mediante fraude. Está previsto lá no artigo 215 do Código Penal, como vocês podem ver aí na lousa, né? E aí nós vamos tratar um pouco aí das generalidades, né? Olha só, na redação original do Código, né, antes da reforma de 2009, da Lei 12.015 de 2009, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos dois crimes separados, que era a posse sexual mediante fraude, prevista no artigo 215 do Código Penal, dizia assim, ó, ter conjunção carnal com mulher mediante fraude. E nós tínhamos também o atentado ao pudor mediante fraude, era induzir alguém mediante fraude a praticar ou submeter-se à prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Era mais ou menos como nós tínhamos o estupro e o atentado violento ao pudor. Com a reforma de 2009, esses dois tipos, né, o do 215 e do 216, eles foram fundidos num único tipo, agora é o 215, ou seja, ele é a soma desses dois tipos. Então a conduta de obter contato sexual, ato libidinoso, conjunção carnal com alguém utilizando-se da fraude, agora está previsto somente no 215, e isso pode ser pela prática da conjunção carnal ou pela prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Legal? Como vocês estão vendo aí. Então olha só, lembrando, não houve abolício criminis. O que houve foi o que? A aplicação do princípio da continuidade normativo típica. Princípio da continuidade normativo típica. Guardem isso. Eles cobram sempre isso em concurso. Ah, mas aboliu, não está mais, o 216 sumiu do sistema. Não. O que antes o texto, né, o conteúdo, né, a substância do 216 que estava, aliás, a substância que estava no 216, agora, como nós podemos ver, está no artigo 215 do Código Penal. Então vamos ver o texto, vamos ver o que indica o texto. Ele diz assim, ó, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Reclusão de 2 a 6 meses. E no parágrafo único nós temos o quê? Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Tá? Então olha só, doutores, aqui o que nós temos? Nós temos sim, né, a conduta de obter ato sexual, seja ele conjunção carnal, seja ele ato libidinoso diverso como coito anal, sexo oral ou outros tipos de contato sexual, só que esta forma aqui, ela é chamada de estelionato sexual, porque o indivíduo, ele se vale da fraude. Então, por exemplo, nós vamos ver mais adiante, mas um gênio, o curandeiro, né? Nós tivemos recentemente aí a situação daquele famoso espírita, o João de Deus. Ele foi acusado aí da prática de atos libidinosos. E qual era a fraude? Qual era o disfarce, pelo menos do que ele está sendo acusado, né? Não sei como é que está o processo. A acusação é de que ele se fazia passar por um espírita, aliás, por alguém que recebia aí mensagens espirituais, e valendo-se disso, ele obtinha aí o contato sexual com a vítima. Então o curandeiro,
o espírita, o gêmeo, o médico, né? Roger Abdelmaci, vão lembrar dessa história, né? Naquele caso ele dopava as vítimas, mas existem situações que o indivíduo se faz passar por um médico, ou seja, é a fraude, para a obtenção do ato sexual. Até mesmo uma vez no processo, esse foi engenhoso. Olha o que ele fez. Ele contratou os serviços de uma garota de programa, né? E o que ele fez? Ele disse para ela que ele iria fazer o depósito da quantia, né? Alguns minutos antes de encontrar lá pro tal negócio, e mandaria para ela o comprovante. Aí ele forjou um comprovante, ela era uma garota cara, na época eu lembro do processo, se não me engano, enfim, 3, 4, 5 mil reais ali, ele pagou por algumas horas com a moça, só que ele mandou um comprovante falso de depósito, né? E ela, acreditando que tivesse recebido o dinheiro, não conferiu, né? Hoje em dia a gente confere pelo aplicativo, enfim, foi lá, né? Prestou o serviço e depois ela constatou que tinha sido enganada, tá? Então, olhando aí, olha só, qual é o bem jurídico tutelado, doutores? É o mesmo do estupro. Aliás, esse crime praticamente é uma cópia do estupro. A única diferença é o veículo, o meio de se obter a vantagem sexual, que é a fraude, né? Então o bem jurídico tutelado aqui também é a dignidade sexual, é a liberdade sexual, é a liberdade da escolha do parceiro, né? Como sujeito ativo, olhando aí para o tipo penal, vocês estão observando aí na lousa, né? Não há nenhuma especificidade no tipo penal, pode ser então qualquer pessoa, né? E a vítima também qualquer pessoa. Claro, aqui nós não estamos falando de vulneráveis, estamos falando de pessoas maiores e capazes, ou seja, maior no sentido de que ela não tem, é maior de 14 anos, não tem nenhum tipo de vulnerabilidade aí, beleza? Então, seguindo aí na nossa lousa, ó lá. Seguindo aí na nossa lousa, o tipo objetivo. Quais são as condutas previstas no tipo, doutores? Ter, né? O verbo ter, o núcleo do tipo ter, significa conseguir, obter a conjunção carnal com alguém. Tá? E também nós temos o verbo praticar. Aí o praticar já é o ato de realizar, né? Levar a efeito o ato libidinoso ou a conjunção carnal. Até aí, tranquilo, não há nenhuma dificuldade para a gente entender, né? A questão está na fraude. Olha só, artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, né? Então é o estelionato sexual. Eu não lembro em qual doutrina, eu já li tanto livro, né? Tanta doutrina de direito penal, eu não sei se foi no Damasio, eu não lembro em qual doutrina que eu li o seguinte exemplo. Vejam vocês se isso é possível, mas era o exemplo que estava lá. Uma mulher casada, o casal estava viajando, eles estavam num resort, né, passeando e tal, e depois de voltar lá de um passeio, o marido ficou no quarto tomar um banho, tal, o marido ficou lá no quarto dormindo, e a mulher resolveu descer no lobby do hotel, aqueles resorts, tem lojinha e tal, enfim, foi dar uma volta, né, foi dar um rolê ali pelo hotel. Depois de um certo tempo, uma meia hora, ela resolve voltar para o quarto, só que ela desce no andar errado, ela consegue abrir a porta do quarto errado e tem um outro indivíduo lá deitado. E ela, bom, enfim, acho que assim, o visual do hotel deu uma estimulada sexual, ela deitou ali na cama, se aproximou, tal, aquela coisa toda, o cara se fez desentendido, pau, transou com a mulher. E aí depois de consumado ali o ato, ou pelo menos alguns contatos ali, ela percebe alguma coisa estranha, acende a luz e vê que está no quarto errado, e vê que está ali, né, praticando um ato sexual com outra pessoa. Então esse era o exemplo dado aí de violação sexual mediante fraude, porque é o estelionato. Olha aí, colocando como exemplo para vocês, né, os gêmeos, falso médico, curandeiro, gêmeos, né, eles são idênticos. Eu lembro da escola, tinha 2 colegas lá, os bichos eram idênticos, né, na mesma forma, igualzinho. E o que eles aprontavam com essa história? Né? O que eles aprontavam? Eles trocavam de namorada, né? Eles trocavam de namorada, não sei se as meninas percebiam ou não, ou eles trocavam, faziam prova um no lugar do outro, enfim.
né? Gêmeos idênticos, univitelinos, realmente eles podem levar aí a enganar muita gente. Não sei se na prática do ato sexual, né? Mas é o que dizem aí os exemplos. Eu nunca peguei um processo desse. Eu já peguei de falso médico, eu já peguei de curandeiro, eu já peguei dessa história da garota de programa do recibo falso, né? Mas de gêmeo eu nunca vi, tá? Então olha só, analisando aí, ó, a fraude utilizada na execução não pode anular a capacidade de resistência da vítima. Tá? A fraude utilizada não pode anular a capacidade de resistência. Lembrando, se a vítima estiver sem condições de resistir, ou porque ela está sob efeito de um sedativo, uma embriaguez completa, ou porque ela está no estado tá anestesiada, sedada, enfim, aí nós estamos diante de um vulnerável. Não vamos falar em violação sexual mediante fraude. Tá? Só voltar aqui que eu quero ver uma coisa. Peraí, olha só. Ou outro meio que impeça ou dificulte a manifestação da vontade da vítima. Outro dia, analisando aí, né, o tribunal desclassificou um crime de estupro para esta modalidade, porque a embriaguez da vítima, ela foi a uma festa, né? Ela foi a uma festa e já chegou lá meio embriagada, bebeu mais um pouquinho, o camarada levou ela para casa e no trajeto parece que eles teriam mantido contato sexual. Depois ela chegou, abriu o portão da casa dela, entrou, tudo isso com testemunhas, né? Porque teve um outro pessoal que foi junto, que viu ela abrindo o portão, ou seja, a embriaguez não retirou dela completamente a capacidade de resistir, mas ela alegava que tinha sido vítima, porque ela não queria aquele contato sexual, e ele aproveitou do estado de relativo torpor dela para enganá-la, ludibriá-la, e assim manter a relação sexual. O tribunal acabou acolhendo essa tese e desclassificou de estupro, a tese da defesa, né, desclassificou de estupro para a violação sexual mediante fraude. Legal? Olha só, ainda seguindo aí no tipo objetivo, é essa parte que eu estou falando aí da novidade, ó. Outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vítima. Outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vítima. Isso aqui, doutores, é sempre aquela válvula de escape, né, que o legislador ele deixa aí para o magistrado. É uma válvula de escape que o legislador deixa para o magistrado, né? Então, existem várias situações, eu acabei de descrever aí uma embriaguez relativa. E essa situação, né, esse meio que dificulte, olha só, ele tem que ter o potencial de reduzir a livre manifestação da vítima, né? Não pode eliminar. Porque se eliminar totalmente a vontade da vítima, aí nós estaremos diante de uma situação de vulnerabilidade. E aí é estupro de vulnerável. Então vejam, há uma linha muito tênue dividindo essas duas situações. Há uma linha muito tênue dividindo estas duas situações, tá? Então olha lá, a gente fala em temor reverencial ou embriaguez moderada, como eu já dei aí o exemplo. O temor reverencial é aquela situação de hierarquia, né? Professor para com o aluno, pai para com o filho e o padre, enfim. Então, o temor reverencial, ele indica uma relação hierárquica. Mas aqui, o exemplo que eu já peguei de forma concreta dessa segunda parte é a embriaguez moderada. Ela pode levar aí à violação sexual mediante fraude. Legal? E, no mais, o que nós temos aí em termos de violação sexual mediante fraude são idênticos ao estupro, ação penal, consumação, tentativa. Então guardem, doutores, a violação sexual mediante fraude, ela é muito parecida com o estupro. A diferença é que no estupro nós temos a violência e grave ameaça, e na violação sexual mediante fraude nós temos então como modo de execução aí a fraude, o estelionato, né? O artifício, o ardil ou qualquer outro meio fraudulento, né? Lembrando que o artifício é o disfarce, o ardil é o chaveco e outro meio fraudulento é uma fórmula aberta, o legislador deixa isso por aí, tá? Que temos, bom, então, só para finalizar, se vocês gostaram desse formato, faz algum comentário lá, faz uma crítica, o som ainda não está legal, o microfone ainda não encaixou,
eu preciso ajustar isso, mas espero que vocês tenham gostado, beleza? Até mais!